Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Lente Aberta. O assunto agora, pirâmides. Comigo no estúdio está o assessor de investimentos, Mário Machado Filho. Mário, obrigado de novo pela presença aqui no programa Lente Aberta. Eu que agradeço a oportunidade. Essas nossas conversas permitem um processo de educação financeira continuada. Sim. E quando eu abri o bloco, muita gente deve ter pensado, olha, ele vai falar de egiptologia de novo. Alguns dias atrás eu tive um egiptólogo aqui dando uma entrevista. Aliás, excepcional, Marcos Kuznick. No entanto, não é dessa pirâmide que a gente vai falar. Você pode explicar para o público de casa do que se trata? Então, a pirâmide financeira teve uma empresa, saiu uma matéria no jornal recentemente de uma empresa que utilizava o esquema de pirâmide. Mas o esquema de pirâmide ele é muito antigo, ele foi formatado por Ponzi. O sistema de pirâmide ele é conhecido por sistema de Ponzi. Tá? Isso é uma coisa que... O que é a ideia? Eu preciso que haja um fluxo de dinheiro, tá? E isso se comprova matematicamente, né? Que haja um fluxo de dinheiro sempre na base, que sempre entre dinheiro na base, e enquanto conseguir ter esse fluxo de dinheiro de entrada, eu consigo, por exemplo, para poucas pessoas que queiram fazer alguns resgates, elas consigam resgatar isso daí com os juros prometidos, porque está sempre entrando dinheiro. Aquilo não precisa necessariamente render, ele precisa captar dinheiro novo, né? E o esquema de Ponzi ele tem essa prerrogativa, né? E quando que isso quebra? Quando que a pirâmide cai? Isso acontece quando, por exemplo, você tem menos entrada de dinheiro do que saídas, né? Ou, por exemplo, quando muitas pessoas procuram resgatar o dinheiro de uma vez só. E daí eles não conseguem saldar as dívidas, né? Os resgates, e daí começam a suspender pagamentos, que são coisas que aconteceram. Tem várias matérias aqui no Brasil de esquemas que aconteceram assim. Tem um filme muito interessante, ele é uma comédia até, que se chama Rei da Polca. Tá? Esse filme ele é com aquele ator que fez acho que Gulliver, e é um filme verídico, ele conta a história de um senhor lá que fez um esquema de Ponzi com velhinhos. E ele trocava cheque para os velhinhos, e ele sempre devolvia o dinheiro com uma taxa sempre maior. E sempre vinham mais velhinhos pedir mais dinheiro. E a pirâmide funciona basicamente assim. E é certo que você vai perder dinheiro. E as pessoas geralmente, por terem em mente elas se iludem, na verdade, com a rentabilidade que elas acreditam que estão tendo. Então, por mais alertas que hajam, elas acabam sucumbindo aí e acabam perdendo dinheiro. Quando você mencionou a temática, eu lembrei de vários episódios, né? Alguns não são necessariamente pirâmides, né? Mas outros, infelizmente, acabam demonstrando ser. Existe sempre uma tentativa de vender o esquema de Ponzi de maneiras diferentes, como se não fosse uma pirâmide, não é mesmo? Eles só trocam o produto, né? Então, por exemplo, o que mais se fala é que os principais indícios no esquema de Ponzi é você não ter um produto físico, né? Você ter um programa de afiliação para com que chame mais amigos e você vai ganhar mais, né? E a rentabilidades extremamente altas e garantidas, né? A gente que está sempre falando de investimentos aqui, para você ter uma rentabilidade alta, você em troca assume riscos. Então é incoerente você pensar que você vai ter uma rentabilidade alta sem risco algum, né? Então, por exemplo, o que já houveram de pirâmides, de revista. Porque nesse tempo era uma revista que se prometia que ia vender na Europa uma revista dos Campos Gerais, né? E isso era o produto que eles tinham. Tiveram casos do boi, do avestruz, né? Tem alguns outros nomes que eles falam que estão investindo em criptomoedas, em Bitcoin, ou até mesmo em bolsa. Só que você nunca tem um produto, né? Algo que você possa tangenciar. E todos esses programas, eles nunca vão ter algum tipo de regulamentação. Então, no caso de, por exemplo, pirâmides financeiras, essas que caíram agora recentemente, que falavam que investiam na bolsa, elas nunca estavam ligadas a alguma corretora. Nunca tinha uma figura regulamentadora por trás, nunca existia CVM, Anbima nem nada.
era uma empresa que vendia cursos. Vendia cursos e prometia altas rentabilidades. E ainda assim as pessoas compravam, né? Por trás de toda uma imagem de ostentação que quem comercializava aquilo mostrava. Eu mantive contato recentemente com uma história parecida com essa. E, então, uma das hipóteses, por exemplo, é ou vender criptomoeda ou vender cursos. Seria algo similar. O produto, ele é só um detalhe, porque ele não existe. Né? Porque eu posso falar que eu estou operando criptomoedas e te dando uma rentabilidade de 10% ao mês, porém, nunca houve, em momento algum, operação de criptomoeda. Eu simplesmente estou pegando o dinheiro de mais gente, vamos supor, eu tenho 100 mil reais. Eu pego 2 investidores que colocam 5 mil. Né? Daí eles falam, ó, eu vou colocar 5 mil, te devolvo 5.200 no mês seguinte. Eles vão fazer o quê? Eu tenho dinheiro para saldar, do meu dinheiro pessoal, e eu saldo. E daí eles vão me trazer mais dinheiro. E assim começa. E o produto que eu vou estar, teoricamente, vendendo, isso é menos importante. Né? Porque, na verdade, o produto não existe, não é um comércio, não é uma venda. E a pirâmide surge quando? Você falou que é um esquema antigo, foi criado há décadas atrás. Foi, salvo engano, foi nos Estados Unidos, tá? Que acredito que em 1900, mais ou menos ali. Começo do século passado. Foi no século passado que houve justamente nessa ideia de empréstimos, né? Fazia assim, porque não existia um investimento regulamentado. Então, você me dá o dinheiro, você me empresta o dinheiro, eu te devolvo com juros porque eu vou saber vender alguma coisa, montar no meu negócio, algo assim. E na realidade não fazia-se nada, simplesmente se pegava mais dinheiro com a mesma promessa para outras pessoas. Exato. Né? E o cidadão que criou esse método foi esse senhor chamado Ponzi. Exato. Quando você mencionou o filme O Rei da Polca, você falava do ator Jack Black, né? Isso, que é um ele humorista excepcional. Né? No Rei da Polca isso fica bem visível, o filme? Sim, tem uma cena, inclusive, que ele está vem um casal de velhinhos para retirar o dinheiro. Daí ele não tinha dinheiro para pagar. E daí ele fica lá tremendo, ele começa a assinar um cheque. Daí ele fala assim, que pena, agora que o dinheiro está rendendo mais. Né? Daí ele começa a assinar o cheque, colocar um valor maior para devolver para as pessoas e elas se encantam com aquilo e espere, não assine. Vamos te dar mais dinheiro. E as pessoas vão seguindo nessa linha. Porque tem um lado de ingenuidade, né? E um lado de ganância nesse ponto. Então, o que as pessoas têm que procurar é se certificar de que há uma instituição por trás daquilo, né? Por exemplo, em caso de investimentos financeiros, está alguém que esteja trabalhando ou que os investimentos que ela vai fazer de maneira independente estejam vinculados a uma corretora. O nome do cidadão era Charles Ponzi. Dei uma pesquisada rapidinha aqui. Nos Estados Unidos, a história do capitalismo americano é muito interessante. Eles só começam a criar regras depois de que as coisas percebem acontecem. Exatamente que algo deu errado. Né? Então, o capitalismo americano é assim até hoje, ele é bem solto, né? O que é ótimo, porque faz com que as pessoas tenham liberdade para investir. Isso não é errado. O problema é que, infelizmente, alguém acaba se aproveitando da boa-fé dos outros em algum momento. Né? Charles Ponzi foi um desses indivíduos. Então, o segredo para as pessoas se livrarem desse tipo de golpe é verificarem que tipo de instituição e a solidez dessa instituição por trás. Seria isso? Isso e a forma que as coisas são apresentadas. Né? Porque, geralmente, o piramideiro, como é falado, né? Ele é aquele cara que tenta trazer todo mundo para o negócio do momento. Né? Então, ele fica trazendo as pessoas e não há sentido algum você querer trazer alguém para ganhar dinheiro. Se você for ganhar, você vai querer ganhar sozinho. Né? Então, tem essa pessoa do angariador, que às vezes é até uma pessoa iludida com o sistema, e que começa a angariar, e ela vai ter algum tipo de remuneração. Tá? Essa é a base da pirâmide, porque é um chamando o outro. Né? E quem está mais em cima tem uma remuneração maior que quem está embaixo. E daí eles ficam cuidando de angariar pessoas. E o fato das coisas serem coerentes no sentido de alta rentabilidade e risco zero, que isso não existe. Né?
Mário, se alguém quiser obter maiores informações sobre esse assunto, como é que é possível entrar em contato contigo? Então, a gente tem um escritório de investimentos ao lado do Botequim, ali no edifício Boulevard, na sala 47. A gente tem um escritório da XP Investimentos, credenciado XP Investimentos aqui em Ponta Grossa. O nosso escritório se chama InvestSmart e nós estamos entre os 20 maiores escritórios de investimento do Brasil. Trabalhamos, custodiamos 2,5 bilhões de reais aqui no Brasil. Então, algum know-how a gente tem para poder explicar alguma coisa e ajudar as pessoas nesse tipo de situação. Mário, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço, né? Nós encerramos o Lente Aberta neste momento. Voltamos na semana que vem. Um grande abraço.